E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Eu estou um pouco em débito com vocês em relação aos vídeos mais longos, 12, 15 minutos, né? Eu tenho feito shorts, vídeos curtinhos, mas os vídeos longos eu estou um pouco em débito. É que o meu HD deu pau, viu? Minha máquina perdeu contato com o meu HD, eu mandei num serviço especializado e a recuperação leva muitos dias. Então eu estou um pouco atrasadinho, mas vou tentar recuperar. Hoje eu gostaria de fazer um dos raríssimos vídeos onde eu pouco vou falar sobre natação. Pouco ou nada vou falar sobre natação. Eu já fiz isso algumas outras vezes. Eu vou falar sobre esporte de uma maneira geral e vou falar sobre educação. Quem me acompanha sabe da minha sensibilidade com relação ao tema educação. E eu vou falar a respeito disso e eu vou falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Eliminação para a Croácia no tempo do jogo. Com a prorrogação empatamos de 1-1 e nos pênaltis perdemos de 4-2. Eu vou falar um pouquinho disso porque eu acho que há lições importantes para nós tirarmos disso. Tanto nós profissionais de educação física que trabalhamos com esporte, principalmente o seu viés educativo, como para nós pais, eu também sou pai, né? Para a gente dar o exemplo para as nossas crianças e fazer com que as nossas crianças enxerguem as coisas importantes que têm que ser enxergadas por trás desses episódios, às vezes bem saborosos e às vezes bem amargos, como foi esse, né? Bem, eu não vou começar falando sobre análise tática, técnica, porque eu não sou bom para isso, eu não sou bom. Tem gente muito melhor que eu. Eu sou apenas um torcedor, um simples torcedor. Dizem que o Brasil recebeu uma aula de domínio de meio de campo da Croácia. Eu não acho que seja tanto assim, porque o Brasil teve boas oportunidades ao longo dos jogos. Ao longo do jogo. Pode ter jogado pior, principalmente o seu Casemiro, né? Pode ter jogado pior, mais bem marcado do que em outros jogos, mas de qualquer forma o Brasil teve boas oportunidades para decidir o jogo, até por mais de um gol. E então isso mostra que, apesar de tudo, atacamos, tivemos chances reais e uma delas chegamos a converter, já na prorrogação, mas chegamos a converter. Então eu não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar com relação a alguns erros, 3 erros e 2 azares que nós tivemos, né? Difícil ganhar nessa circunstância. Erro, eu digo coisas que seriam evitáveis, coisas que competiriam à comissão técnica, não só ao Tite, mas as pessoas que estão lá ganhando muito bem para observar isso tudo e para trabalhar isso tudo, só fazendo isso, né? E infelizmente não fizeram. Esses são os erros e 2 azares que a gente teve, né? 2. Então, queria falar um pouquinho disso. Bem, eu acho que o primeiro erro que aconteceu, eu estava assistindo o jogo em casa com a minha filha mais velha e a minha esposa, o primeiro erro que aconteceu foi que o nosso técnico não foi capaz de mudar o posicionamento tático do nosso time depois de fazer 1-0. Quando o nosso time fez 1-0, o Brasil fez 1-0 no jogo, a situação mudou completamente, o jogo era nosso. O técnico teria que ser capaz de modificar, mesmo com os mesmos jogadores. Ele, no final das contas, acabou usando as 5 substituições que ele tinha. Mas ele teria que ser capaz de reposicionar o time para travar aquele jogo e chegar até o final da prorrogação com aquele resultado de 1-0 e passar para a semifinal. Ele não foi capaz de fazer isso. Isso é o que aconteceu. Ele não foi capaz. Ou os jogadores não obedeceram, se ele falou alguma coisa assim, eu não li nada a respeito disso, se ele falou, não obedeceram, e se ele não falou, falhou ainda mais. Quer dizer, o time continuou atacando como se fosse fácil fazer mais um gol. E o time já não tinha ido bem, como eu falei, o nosso meio de campo já tinha sido anulado, não era um jogo fácil, não era um jogo para fazer um gol, vamos para cima e vamos fazer mais 2, 3, não. Vamos travar o jogo. O Brasil é incapaz de fazer isso. Aliás, o Brasil tem essa incapacidade. Os nossos técnicos são lentos como lesmas para fazer essas modificações, para fazer substituições. Então nem se fala.
Os nossos jogadores ficam aquecendo 10, 15 minutos fora do campo antes de entrar. É um negócio incrível, incrível. Eu já assisti há uns anos atrás um jogo de condições análogas. Quando o time fez um gol, os dois treinadores, os dois, levantaram do banco e fizeram assim 3, 4 substituições ao mesmo tempo, como se fosse um jogo de basquete. Levantaram e fizeram 3, 4 substituições, os jogadores do banco entraram frios. Frios, porque a situação do jogo mudou. Um dos times fez 1-0, então o jogo era nosso e eles estavam sendo eliminados. Os dois treinadores fizeram, treinadores europeus, fizeram isso, quer dizer, uma proatividade, uma capacidade de reagir às situações que os técnicos brasileiros, na minha humilde opinião, não mostram. Então o primeiro erro foi essa incapacidade. Como é que um time ganhando leva um contra-ataque? Não é para levar contra-ataque, não é para ter contra-ataque, né? Na situação de vantagem, não é, né? Enfim. Esse foi o primeiro erro. Depois veio o primeiro azar. Acabou 1-1, né? Sofremos aquele gol assim, acachapante. Fomos para as disputas de pênalti abatidos, evidentemente. Ninguém me diga que não estava abatido, porque levar um gol naquela situação, depois de ter feito 1-0, abate qualquer time. E aí nós levamos o primeiro azar. O primeiro grande azar nosso foi perder o sorteio na moeda. Porque o capitão da Croácia, senhor Modric, ele, raposa velha, ele escolheu bater primeiro. E ele sabia que fazendo aquele primeiro pênalti, ele colocaria o time dele em vantagem, sempre na frente do placar, quando os nossos batedores de pênalti fossem atuar. Os batedores da Croácia sempre bateram pênaltis em condições de superioridade ou de igualdade no placar, ao passo que os batedores brasileiros sempre bateram seus pênaltis em condição de inferioridade. Então, esse foi o grande azar nosso. Ganhássemos na moedinha e tivéssemos feito uma opção correta, teríamos que começar batendo também. Ok. Isso foi um azar, isso não tem o que fazer. Aí foi começar as cobranças. Aí o segundo grande erro, que eu tenho dito para as minhas filhas, mandar o menino fazer trabalho de homem. O Rodrigo, um bom rapaz, gosto dele, mas não tinha a menor condição de bater aquele pênalti, não tinha a menor condição, muita carga para ele, por mais voluntarioso que ele tenha sido lá na hora, não tinha condições de mandar ele para fazer aquele tipo de coisa, não tinha, ele não poderia ter batido aquele pênalti, um goleiro que já tinha feito 7 defesas espetaculares naquele jogo e contra o Japão tinha defendido 3 pênaltis. Não pode mandar o Rodrigo bater aquele pênalti. Isso foi um erro. Isso foi o segundo erro da nossa comissão técnica. Isso foi um erro e pronto. Deu no que deu. Aí, aquela pressão da inferioridade no placar dos nossos batedores, de 1 gol passou para 2. Quando o nosso primeiro batedor que converteu fez o seu gol, nós estávamos perdendo de 2-0. Num jogo decisivo, vai dizer que isso isso não é nada, isso não sei o quê. É claro que é. É claro que é. Esse foi um erro dramático. Dramático. Quando nós fizemos o nosso primeiro gol, estava 2-0 para eles. Quando nós fizemos o nosso segundo gol, estava 3 para eles. Então, veja que fica muito difícil, né? Há uma pressão, já há a pressão de você bater um pênalti, que é uma habilidade delicada, contra um goleiro pegador de pênaltis, né? E, enfim, já há toda essa pressão. E quando o cara vai cobrar, ele olha para o placar, e o placar está inferiorizado, ele está atrás do placar. Então nós fizemos uma sequência de pênaltis de recuperação, correndo atrás deles. Enfim. Então esse foi o segundo erro. Aí nós tivemos o segundo azar. O nosso segundo azar é que o nosso goleiro não esteve bem nessa noite, né? Nosso goleiro não esteve bem. Das 4 cobranças,
ele não chegou nem próximo de nenhuma, né? Ele nem relou na bola, né? Ele poderia ter chegado em alguma bola e a bola ainda assim ter entrado, alguma coisa do gênero. Ele não fez isso. Diferentemente do goleiro croata, nós não tivemos uma boa jornada do nosso goleiro. Isso foi azar. Ele é um bom goleiro. Não sei exatamente se ele é pegador de pênaltis, mas ele é um bom goleiro e esse foi um grande azar. Mas onde eu gostaria de chegar, como educador, é no terceiro erro da nossa comissão técnica. Depois de terminadas as cobranças, né, quando nós perdemos aquele último pênalti cobrado na trave, o técnico Tite se retirou do campo para os vestiários sem entrar no campo, sem ter com os seus jogadores, sem conversar com eles, sem se aproximar deles. Mas no outro jogo, ele até fez dancinha com os seus jogadores. Então, se ele está junto com os jogadores até para fazer dancinha, ele tem que estar junto dos seus jogadores naquele momento. Teria que estar ali próximo. Aquilo foi um exemplo terrível de antiesportividade. Terrível para as nossas crianças, para os nossos jovens. Crianças, jovens, aquilo não se faz, viu? Aquilo não se faz. Você pode adorar o Tite como técnico, por outro, mas aquilo que ele fez não se faz. Não se abandona os jogadores daquele jeito. Você entra no campo e fala, estou com vocês também. Entrar em campo significa dizer, estou com vocês na derrota. Sofro aqui com vocês, estou junto aqui com vocês. Vamos lá agradecer a torcida que nos deu apoio, né? Erramos ou acertamos, não importa, vamos ver isso depois, mas estou junto com vocês. Isso o nosso técnico não fez. Isso nosso técnico não fez e eu não perdoo ele nisso. Os outros erros são até passáveis, administráveis, apesar de que nós devemos ser severos com essa comissão técnica, porque é uma comissão técnica especializada, eles só fazem isso, ganham os tubos para fazer esse tipo de coisa e erraram de maneira primária, bizonha. Apesar disso, eu acho os dois primeiros erros assim até menos relevantes. Agora, esse terceiro erro, para mim, de forma nenhuma. Ele teria que estar lá junto com os seus jogadores e ser o último a sair do campo. O seu Tite teria que sair do campo com o seu último jogador. E não ser o primeiro a abandonar o barco. Então era isso. Eu agora me vi excluído da Copa, viu? Eu não sei vocês, mas eu não consigo ter uma simpatia especial por nenhum dos quatro semifinalistas aí. Não consigo. Nem o Marrocos, nem a Argentina, nem Croácia, muito menos, e nem França, pelo amor de Deus. Eu não consigo ter nenhuma afinidade. Eu vou assistir para tentar ver algum futebol de nível, é sempre bom, jogos internacionais, como assisto qualquer outro jogo, mas para mim a Copa do Mundo acabou ali. Não passou Portugal também, que seria uma opção interessante. Para mim, uma terceira opção seria Inglaterra, mas se não passou nenhum desses, para mim a Copa acabou. Tá bom? E vocês, o que vocês acham? Vocês viram mais algum erro da nossa comissão? Esses já foram suficientes, né? Foram suficientes porque você sabe que, como toda tragédia, nunca uma tragédia é definida por um único acontecimento. É sempre uma cadeia de acontecimentos. Você já deve ter ouvido essa história, né? Você viu que sempre tem uma cadeia de acontecimentos, né? De azares e de erros, e a coisa vai pirambeira abaixo, e quando acontece uma tragédia dessa, a gente percebe que houve uma sequência de acontecimentos que deflagram essa tragédia. Não foi uma coisa só, não. Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria que vocês interagissem aqui. O que vocês acham? Acham que eu tenho razão? Deixa aqui escrito. Vocês viram o jogo? Teve mais algum erro? Não. Tite acertou, estava certo? Teve razão para fazer o que ele fez? Teve as razões dele e eu não consegui ver? Coloque aqui, porque
Toda interação ajuda a qualificar os vídeos, né? O YouTube enxerga isso como engajamento e sempre ajuda a gente. Prometo no próximo vídeo voltar para a natação, para o meu habitat natural. Prometo voltar para a natação, tá bom? Continue prestigiando a gente aqui, curtem, compartilhem, comentem aqui, aqui no vídeo, né? Façam toda a interação possível aqui, porque isso sempre ajuda a gente. E continue mandando as suas sugestões para cá, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!